1 Samuel capítulo 25. Morre Samuel em Ramá. Samuel faleceu, e houve uma consternação geral entre todo o povo de Israel, que se juntou para lamentar e prantear sua morte. Eles os sepultaram na cidade onde tinha vivido, em Ramá. Depois disso, Davi partiu e foi para o deserto de Parã. Davi, Nabal e Abigail. Havia um homem em Maom, que era proprietário de terras no Carmelo. Este fazendeiro era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Este homem se chamava Nabal, o nome de sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente e muito agradável aos olhos. No entanto, seu marido, pertence à família de Caleb, era grosseiro e mau. Davi estava no deserto quando ficou sabendo que Nabal tosqueava as suas ovelhas, e, por isso, chamou 10 jovens e os enviou, dizendo: Subi ao Carmelo, ide a Nabal e o cumprimentai em meu nome. E assim lhe comunicareis minha mensagem. Paz seja contigo e com a tua família, e com tudo o que possuis. Fiquei sabendo que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nada lhes fizemos de mal, pelo contrário. Não deixamos que nada lhes faltasse em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Indaga os teus servos e eles confirmarão o que digo. Portanto, possam, de igual modo, os meus moços encontrar acolhimento por tua parte, porque viemos em dia festivo. Rogo-te, pois, que ofereças o que puderes aos teus servos e a teu filho Davi. Os servos de Davi partiram, chegaram à presença de Nabal e transmitiram todas as palavras em nome de Davi e aguardaram uma resposta. Então Nabal retrucou aos mensageiros de Davi: Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu meu pão, a minha água e a carne do animal que abati para meus tosqueadores, e daria todo esse mantimento a homens que não sei de onde vêm? Então os servos de Davi voltaram e comunicaram-lhe todas estas palavras. Diante disso, Davi ordenou aos seus homens: Cada um prepare sua espada e a coloque no cinto. Rapidamente, cada homem cingiu a sua espada. Davi cingiu também a sua, e cerca de 400 homens partiram com Davi, enquanto 200 ficaram cuidando da bagagem. Ora, Abigail, a esposa de Nabal, tinha sido avisada por um dos seus servos, que lhe disse: Davi mandou do deserto mensageiros para saudar o nosso senhor. Porém ele os tratou com rudeza e os expulsou. No entanto, os homens de Davi foram sempre cordiais para conosco. Jamais nos molestaram e durante todo o tempo em que estivemos hospedados com eles, quando estavam no deserto, de nada sentimos falta. Noite e dia eles foram como um muro protetor ao nosso redor, enquanto estivemos com eles apacentando o nosso rebanho. Agora, portanto, considera o que podes fazer, porque a destruição do nosso Senhor e de toda a sua casa está a caminho. E o nosso Senhor é um homem tão perverso e arrogante que ninguém consegue conversar com ele. Naquele mesmo momento, Abigail tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, cerca de 15 quilos de trigo torrado, 100 bolos de uvas passa e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E orientou os seus servos: Ide à frente, e eu vos seguirei logo atrás. Porém, não disse nada sobre o que estava fazendo ao marido Nabal. Quando Abigail ia descendo pela encosta do monte, montada no jumento, Davi e seus soldados vinham na direção oposta, e ela os encontrou. Davi havia declarado: Foi, pois, em vão que protegi no deserto todos os bens deste homem, a fim de que nada do que lhe pertencia se perdesse. Eis que agora ele me paga o bem que fiz com o mal? Faça a Deus o que lhe aprouver para castigar Davi, se eu deixar vivo até o amanhecer uma só pessoa do sexo masculino de todos que pertencem a Nabal. Assim que Abigail viu Davi, ela desceu do jumento apressadamente e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi, e prostrada a seus pés, lhe suplicou: Senhor meu, não caia sobre mim toda a culpa.
Permita, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos e escuta as palavras da tua serva. Não deu meu senhor atenção àquele homem maldoso, Nabal. Ele é tão insensato quanto o próprio significado do seu nome. A arrogância o acompanha. Entretanto eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, pois, meu senhor, juro por Yahvé, o nome do Senhor, que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos que tramam fazer-te qualquer mal sejam, pois, castigados juntamente com Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe a meu senhor seja compartilhado com os homens que te acompanham. Perdoa, eu te rogo, a falta da tua serva. Yahvé haverá de firmar a casa do meu senhor, porque o meu senhor combate as guerras de Yahvé, e ao longo da tua vida não se achará nenhum mal contra ti. E se alguém se levantar para te perseguir, para atentar contra a tua pessoa, a vida do meu senhor estará guardada em meio ao precioso tesouro de Yahvé, teu Deus, ao passo que a vida dos teus inimigos, ele mesmo a lançará fora como a pedra que parte de uma tiradeira. E quando Yahvé cumprir todo o bem que predisse a respeito do meu senhor, e te houver estabelecido como rei em Israel, então não se perturbará o meu senhor, nem sofrerá com remorso por ter derramado sangue inutilmente e ter feito justiça com as próprias mãos. Quando Yahvé te abençoar, lembra-te da tua serva. Então, diante dessas palavras, Davi declarou a Abigail: Bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua sabedoria e sejas tu abençoada por me teres impedido hoje de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas por Yahvé, o nome do Senhor, Deus de Israel, que me deteve a caminho de fazer o mal se não tivesse vindo tão depressa à minha presença, eu juro que, de agora até o amanhecer, não teria sobrevivido uma única pessoa do sexo masculino dos que estão sob as ordens de Nabal, inclusive os meninos. Em seguida, Davi recebeu o que ela lhe havia trazido como presente e lhe garantiu: Volta, pois, em paz para a tua casa. Eis que ouvi a tua súplica e atenderei a teu pedido. Quando Abigail retornou para Nabal, encontrou-o absorto numa grande festa em sua casa, uma festa de rei. Nabal estava alegre e completamente embriagado e, por este motivo, até o romper do dia, ela nada pôde lhe revelar sobre o que ocorrera. De manhã, quando Nabal acordou da bebedeira, sua esposa lhe contou o que se passara, e ele sentiu o coração parar no peito e ficou paralisado como uma pedra. 10 dias se passaram, e então Yahvé feriu a Nabal, e ele morreu. Ouvindo que Nabal morrera, exclamou Davi: Seja louvado Yahvé, que usou de justiça comigo pela afronta que recebi de Nabal, e que deteve o seu servo de cometer pecado. E Yahvé fez recair sobre a cabeça do próprio Nabal toda a malignidade que intencionara realizar. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se casasse com ele. Os servos de Davi foram, pois, ao Carmelo, a fim de encontrar Abigail, e lhe comunicaram: Eis que Davi nos enviou a ti com a proposta de casamento, para seres sua esposa. Naquele mesmo instante, ela se inclinou com o rosto em terra e declarou: Tua serva é como escrava para lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail levantou-se apressadamente, se preparou, montou no jumento e partiu, seguida por 5 de suas servas, precedida dos mensageiros de Davi, que a tomou por esposa. Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel. As duas foram suas mulheres. Saul, entretanto, havia entregue sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís, da cidade de Galim. 1 Samuel, capítulo 26. Davi poupa Saul outra vez. Alguns moradores de Zif foram a Gibeá e disseram a Saul: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gesimon. Então Saul partiu imediatamente e desceu para o deserto de Zif, com 3.000 dos melhores guerreiros do exército de Israel, com o objetivo de cercar Davi. Saul acampou ao lado da estrada, na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimon. Entretanto, Davi permaneceu refugiado no deserto. Quando percebeu que Saul o estava seguindo, enviou espiões e soube que Saul estava, de fato, nas redondezas. Sem demora, Davi foi até onde Saul e seu exército haviam acampado.
e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante de seus soldados, haviam se deitado. Saul estava dormindo dentro do acampamento, com o exército acampado ao redor. Então Davi perguntou ao heteu Aimeleque e a Abisai, cuja mãe era Zeruia e cujo irmão Joabe: quem descerá comigo ao acampamento até Saul? Abisai prontamente respondeu: eu descerei contigo. Então Davi e Abisai entraram durante a noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão, próximo de onde recostara a cabeça. Abner e alguns outros soldados estavam deitados à sua volta. Abisai rogou então a Davi: Deus entregou hoje os teus inimigos nas tuas mãos. Permite que eu atravesse com a sua própria lança e o encrave no chão com um só golpe. Não precisarei dar um segundo golpe. Mas Davi respondeu a Abisai: quem levantaria sua mão contra o ungido de Yahvé e ficaria impune? E disse mais Davi: tão certo como vive o Senhor, Yahvé mesmo o haverá de ferir, quando chegar a sua hora e ele morrer, ou quando no campo de batalha tombar morto. Yahvé me livre de estender a mão contra o seu ungido. Apanhe agora a lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água, e partamo-nos ligeiro daqui. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam próximos à cabeça de Saul, e eles se foram. Ninguém os viu, nem os ouviu. Nenhum dos soldados acordou, porquanto todos dormiam pesadamente, pois o Senhor os fizera cair em profundo sono. Então Davi foi para o outro lado e se posicionou no topo do monte, ao longe, de maneira que havia grande distância entre eles. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner: não respondes, Abner? Exclamou ele. E Abner replicou: quem és tu, que chamas pelo rei? Davi retrucou a Abner: acaso és homem ou não? Porventura não és o melhor soldado de Israel? Então me respondas, porque não guardaste o rei, teu senhor? Pois alguém do povo esteve aí para tirar a vida do rei, teu senhor. Ora, não é justo o que fizeste. Tão certo como Yahvé vive, és digno de morte, porque não velaste por teu senhor, o ungido de Yahvé. Olha e vê onde está a lança do rei e a bilha d'água, que estavam bem próximo à cabeça de Saul. Neste momento, Saul reconheceu a voz de Davi e exclamou: não é tua voz que ouço, meu filho Davi? Sim, meu senhor e rei. Redarguiu Davi e acrescentou: por que o meu senhor teima em perseguir o teu servo? Que fiz eu de que possa ser incriminado? Rogo-te, senhor meu rei, que ouças as palavras do teu servo. Se é Yahvé que te impele a castigar minha pessoa, certamente aceitará uma oferta de paz. Se, porém, são homens que o instigaram contra mim, que sejam amaldiçoados diante do Senhor. Porquanto, hoje, eles me afastaram da minha porção da herança de Yahvé, como se ordenassem: vai, cultua e serve a outros deuses. Agora, que meu sangue jamais se derrame sobre a terra longe da presença de Yahvé. Ora, o rei de Israel saiu com seu exército em busca de uma pulga, como alguém que sai à caça de uma perdiz qualquer dos montes. Então Saul respondeu em alta voz: pequei! Volta, meu filho Davi! Nenhum mal te farei de agora em diante, pois tiveste hoje a minha vida em tão alta conta. Sim, tenho agido insensatamente, como um tolo, e errei muitíssimo. Respondeu Davi: aqui está a lança do rei, vê um dos teus servos buscá-la, e haverá de retribuir a cada um segundo a sua justiça e a sua fidelidade. E Yahvé te entregou hoje nas minhas mãos, contudo, não levantei meu braço para matar aquele que o próprio Deus escolheu e consagrou como rei. Assim como no dia de hoje, a tua vida mereceu aos meus olhos tão altos apreços.
assim também velará Yahvé pela minha vida, e me livrará de toda angústia. Então Saul afirmou a Davi: Bendito sejas, meu filho Davi! Certamente muitas campanhas empreenderás e triunfarás. Davi seguiu seu caminho e Saul voltou à sua casa. 1 Samuel capítulo 27. Davi abrigado pelos filisteus. Depois considerou Davi em seu coração: qualquer dia desse, Saul vai conseguir me matar. O melhor fazer é fugir para a terra dos filisteus. Somente assim Saul desistirá de me perseguir em todo o território de Israel, e assim estarei livre de suas mãos. Então Davi se levantou e se pôs a caminho com seus 600 homens, e foi ter com Aish ben Maor, Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aquis. Cada homem levou sua família, e Davi suas 2 esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele, de fato, parou de perseguir a Davi. Então Davi propôs a Aquis: Rogo-te, se encontro graça aos teus olhos, seja-me concedido um lugar numa das cidades dos arredores, onde possa estabelecer moradia. Por que continuaria o teu servo morando contigo e em tua cidade real? No mesmo dia, Aquis lhe ofereceu Ziclag. É por esse motivo que a cidade de Ziclag pertence ao rei de Judá até os dias de hoje. O tempo em que Davi permaneceu nas terras dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Davi e os seus homens faziam incursões contra os Gezitas e os Amalequitas, povos que, desde os tempos mais remotos, habitavam a terra que se estende de Sur até o Egito. Quando Davi e seu exército atacava a região, não poupava homens nem mulheres e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Depois retornava com tudo a Aquis. Quando Aquis lhe indagava: A quem atacaste hoje? Davi respondia: A região do Neguebe de Judá. Em outro dia, a tribo de Jerameel, ou ainda a terra dos Queneus. Davi matava todos os homens e mulheres para que não fossem levados a Gate e justificava seus atos para si mesmo, alegando: para que não nos denunciem, dizendo: assim fez Davi. Este foi o modo de agir de Davi durante todo o tempo em que habitou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi e comentava: Davi se tornou odioso a todo Israel, seu próprio povo, e por isso continuará para sempre servindo-me lealmente.